Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Começamos uma nova semana, né? Que bom, né? Graças a Deus por isso, por Ele nos dar um novo dia, uma nova oportunidade para que as pessoas que estão vivendo no erro venham considerar os seus erros, seus pecados e se voltar para Deus, reconhecerem-no como Senhor de suas vontades, Senhor de suas vidas, Senhor de suas almas. Então, que o Espírito Santo venha guiar aqueles que estão vivendo no erro, mas não gostam dele, querem acertar. Se você quer acertar na vida, minha amiga e meu amigo, quer acertar na vida? Acerte a sua vida com Deus. Acerte-a com Deus e Deus vai fazer com que a sua vida tenha sabor neste mundo. E isso só é possível quando há arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não é possível. Eu sei que muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas, como no tempo de João Batista, e muitas pessoas iam para ser batizadas por ele. Só que elas cumpriam apenas um ritual religioso, alguma coisa que fazia com que a consciência delas vinha ser um pouco aliviada. Não, eu fiz a minha obrigação, eu já me batizei nas águas, João Batista me batizou, então agora eu estou bem. Mas sabia que não estava porque continuava nas suas mentiras, nos seus erros, nos seus pecados, seus roubos, enfim, suas vidas erradas. Então, veja só o que diz o texto sagrado com respeito ao batismo de arrependimento. Diz assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Interessante. Ele estava batizando no deserto. Lá no Rio Jordão era um deserto, não tinha nada. Zero. Não tinha cidade, não tinha nada. Era um deserto, era ali um deserto. Mas as pessoas iam lá onde estava João Batista. Tanto os sinceros como os hipócritas. Mas todos, unanimemente, criam que João Batista era um enviado de Deus, criam que ele era um profeta. E ele, embora ele tenha dito que não era, mas ele era um profeta, porque ele profetizava a vinda de Jesus. Ele disse: olha, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Quer dizer, João Batista era um profeta autêntico, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, eles reconheciam João Batista como um homem de Deus. Então, todos eles vinham até João Batista. Mas nem todos vinham arrependidos. Os hipócritas vinham para, digamos assim, aliviarem as suas consciências, diminuir um pouco os seus pecados. Então, diz o texto sagrado que toda a província da Judéia
e os de Jerusalém, especialmente os religiosos lá de Jerusalém, iam ter com ele, toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Os sinceros confessavam os seus pecados na hora. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Enfim, meu Deus, me perdoe e tal. Mas os hipócritas não. Quando os hipócritas não confessavam, o que João falava para eles? Olha, raça de víboras. Raça de víboras. Vocês vêm aqui apenas para cumprir uma obrigação para com a consciência de vocês, mas vocês não se arrependeram. Então não tem que ser batizado nas águas. O batismo nas águas é um batismo de arrependimento. É uma demonstração física de ter sido ou ter se arrependido. A pessoa se arrepende dos seus pecados, das suas coisas erradas. Deus perdoa. Deus é magnífico. Ele não rejeita ninguém, mas ele não aceita uma crença insincera, fingida, hipócrita. Ele não aceita um coração hipócrita. Não, ele não aceita, porque isso é um insulto à sua divindade. Imagine, como é que a pessoa quer enganar a Deus com a sua vida errada, com a sua hipocrisia, fingindo ser de Deus, vestindo roupas sacerdotais, religiosas, mas praticando o que é podre. Então, Deus sabia que aquela gente, que parte daquela gente, estava ali apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Porque os outros faziam, eles também queriam fazer. É a moda, né? É aquela moda que a pessoa faz porque os outros estão fazendo. É aquela, digamos, procissão, que as pessoas entram na procissão, não sabem nem para que é, mas acompanha a procissão porque está vendo todo mundo andando, seguindo a multidão, então vai lá. Então, aqui, o texto sagrado diz que João estava batizando no deserto. Os sinceros iam lá no deserto encontrar-se com João. E ele, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados, para cancelamento dos pecados, aqueles que eram sinceros, que eles confessavam seus pecados. Eles confessavam seus pecados. Diz aqui, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Não confessando para os homens. Você não tem que confessar os seus pecados para o pastor, para o bispo, para quem quer que seja. Você tem que confessar para Deus. É Ele que perdoa. Não é? Agora, é claro, se você errar contra uma pessoa, você então tem que falar com ela e pedir perdão para ela, porque você errou com ela. Agora, se você errou com Deus, especialmente com Deus, então é Ele que você tem que confessar os seus pecados. Você errou, confessa e não faz mais. Deixa de fazê-los. Entende, amiga e amigo? Era isso que acontecia naquele tempo com João Batista. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas eles não confessavam os seus pecados
só para Deus. Eles confessavam publicamente. Pá! Falavam. Então, João Batista viu que aquela confissão generalizada mostrava sinceridade, verdade, e que o batismo tinha valido. Mas quando a pessoa não confessa, ela não reconhece, olha, porque confessar o pecado o maior pecado, eu quero que você saiba que o maior pecado é não crer em Deus. Ah, bispo, isso aí eu creio. Não, você não crê se você vive no pecado. Quando a pessoa crê em Deus, ela deixa o pecado, porque o pecado contraria a Deus, contraria a vontade de Deus. Então, é isso. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles pecaram e não reconheceram, não pediram perdão. Então, eles foram expulsos. Como pode uma pessoa andar em pecado e com Deus ao mesmo tempo? Impossível. É impossível. É a mesma coisa que a luz andar com as trevas, ou combinar com as trevas, ou as trevas combinarem com a luz. Não dá. Então, quem quer a luz, deixa as trevas. Agora, quem não quer a luz, se esconde ou esconde os seus pecados, seus atos errados, nas trevas. E quando alguém vem e aponta os pecados, ilumina aqueles que estão nas trevas e são sinceros, não querem continuar nas trevas, vêm e se entregam, confessam os seus pecados, se arrependem, deixam-os e são batizados nas águas. E aí vem o batismo com o Espírito Santo. Então, essa é uma das grandes razões porque muitas pessoas são batizadas várias vezes, mas batismo não valeu, porque não deixaram os seus pecados. E é fácil você se submeter a um batismo. É fácil. É a mesma coisa, mesmo. É fácil você orar a Deus. Ó Deus, é fácil você fazer uma reza, é ou não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado, etc, etc. Ave Maria e tal. Mas, e o que acontece dentro de você? Não é nada. Você falou, mas você não viveu aquilo que falou. No caso, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e essa oração é poderosa. Ela é extremamente poderosa. Você não tem ideia do poder dessa oração. Porque você ora ao Pai, em nome do Filho. E o Espírito Santo vê, e ouve, e atende. Porque aquela oração foi ensinada pelo seu próprio Filho. Eu, por exemplo, eu faço do Pai Nosso a minha oração, tanto pela manhã como à noite. Isso aí é sagrado. Por quê? Porque naquelas palavras eu tenho o pão nosso de cada dia. Eu tenho certeza que Deus vai me guiar, vai me guardar, porque o pão nosso de cada dia inclui a proteção. Não só o pão físico, mas o pão espiritual, a orientação, a direção, a instrução do Espírito Santo. O Pai Nosso engloba tudo. É uma oração completa, que atende a todas as nossas necessidades. Então, quando a pessoa realmente teme a Deus, ela ora o Pai Nosso com sinceridade. E quando ela diz assim, perdoa-nos os pecados, como perdoamos aos nossos devedores, ela está falando aquilo que realmente aconteceu, porque ela já perdoou os seus ofensores. Olha, eu perdoo,
eu perdoo. Eu costumo orar, meu Deus, se tem alguém que eu errei, que eu falhei, que eu ofendi, que eu entristeci, que ficou com mágoa de mim, então eu peço por essa pessoa, tem misericórdia dela. Se alguém me fez mal, eu peço por ela. Eu peço, porque eu não quero, eu quero ser perdoado perfeitamente, eu não quero ser meio perdoado, nem você, na verdade. É o perdão inteiro, então eu tenho que perdoar inteiramente todas as pessoas que estão contra ou que me fizeram mal. Ora, se não houver um ato espiritual, um ato sincero das profundezas da nossa alma, das nossas entranhas, a Bíblia fala entranhas, das profundezas do nosso intestino, que é a segunda cabeça. Oh, meu Deus, perdoa-nos, perdoa-nos. Como temos perdoado aos nossos devedores. E então, eu quero que você saiba que o batismo nas águas, ele segue a um arrependimento. A pessoa se arrepende e então se entrega ao batismo, quer dizer, o sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento. Quando a pessoa é batizada, crê-se que ela está arrependida. Ela está arrependida. Então, ela literalmente é sepultada nas águas. Nas águas, para que ela possa se levantar e começar a viver uma vida nova, uma vida limpa, uma vida consciência pura diante de Deus. E aí sim, o batismo dela vale. E aí sim, ela recebe o Espírito Santo confirmando, selando. A Bíblia fala que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, é a garantia de Deus. O apóstolo Paulo diz que é a testificação dentro de nós que somos filhos de Deus, que fomos aceitos, que fomos perdoados, que estamos limpos com Deus. Quer dizer que o batismo com o Espírito Santo é a garantia de Deus para aqueles que foram batizados de verdade, que valeu o batismo. Não para os que não foram batizados sinceramente. Não para aqueles que foram batizados, mas não deixaram os seus pecados. Continuaram neles, voltaram para eles. Não. Então, quando nós somos batizados nas águas, quando nós recebemos o batismo de arrependimento, então os céus se abrem, como foi que aconteceu com Jesus. E então ouviu-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito Santo veio sobre Jesus. E é isso que tem que acontecer com você. E isso que tem que acontecer com todos. Todos. Literalmente todos. Os arrependidos de verdade. Agora, quando não acontece arrependimento, então o batismo é apenas uma obrigação religiosa, é um trabalho religioso, mais nada. E não tem nenhuma função. Muitas pessoas se enganam, muitas pessoas sabem que estão enganadas, sabem que não receberam o Espírito Santo porque não se arrependeram. Elas continuam no pecado, elas continuam fazendo as mesmas coisas e às vezes até piores do que faziam antes. Por quê? Porque não houve arrependimento. Não havendo arrependimento, e eu repito, arrependimento não é sentimento. Nós deixamos ontem postado aquele texto
que Jesus ensina. O que é o arrependimento? Arrependimento é o seguinte: o pai diz para o filho, o primeiro filho, filho, vai para a vinha trabalhar. Ele disse, não, não vou não. Mas depois, arrependido foi, obedeceu. Então ele arrependeu-se. Já o outro, o segundo filho, ele diz, filho, vai para a vinha trabalhar. Sim, senhor. Não foi malcriado, foi polido. Respeitoso, sim, senhor. Mas não foi. Então, tem muita gente assim, que tem um comportamento respeitoso, aparentemente temente a Deus, mas não obedece. Então, não adianta nada. Não adianta nada a sua religiosidade. O batismo com o Espírito Santo é a garantia que o seu batismo nas águas valeu. É isso aí, minha amiga e meu caro amigo. O batismo com o Espírito Santo é a garantia de Deus, é o selo de Deus que testifica dentro de você que agora sim você é filha de Deus, filho de Deus. Então, quando a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, é porque ela tem culpa no cartório. Então, ela tem que rever os seus valores. Talvez o problema da pessoa não querer perdoar alguém que lhe magoou. Não esquece, mas não quer perdoar, porque não quer abrir mão, não quer liberar o perdão para aquela pessoa. Então, ela também não é perdoada por Deus. Então, não tem o Espírito Santo. E não tem o Espírito Santo, ela é uma perdida nesse mundo. Ah, mas é ofertante, é dizimista, faz a obra de Deus, olha só. Supostamente faz a obra de Deus, mas nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Por quê? Porque ela não perdoou. E se não perdoou, ela não é perdoada, claro. Isso está líquido e certo. Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina isso. Perdoa os nossos pecados como perdoamos aos nossos devedores. Que quer dizer, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Entende, minha amiga e meu caro amigo? Isso é extremamente importante. É simples. Essa mensagem é muito simplória, mas poderosa para aqueles que têm juízo, aqueles que temem ao Senhor, de verdade. Então, eu estou falando aqui como João Batista. Eu estou pregando o batismo do arrependimento. Quem quer, vem. Quem não quer, fica. E se alguém quiser vir e fingir que está arrependido, não está enganando a mim, nem a Deus, mas está enganando a si mesmo. Essa é a realidade. E vamos falar a verdade, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa sabe que tem culpa no cartório, ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não tem calmaria. A vida dela é sempre turbulenta, porque ela carrega consigo pecados. Ela carrega pecados. Então, crer em Deus é muito mais do que você simplesmente ir a uma igreja. Crer em Deus é fazer o que Ele manda. Isso é que crer. É isso que crer. Jesus disse, perguntaram
Senhor, o que fazemos? O que fazer as obras de Deus? Jesus disse, olha, a obra de Deus é que creia naquele que Deus, que o Pai enviou, que sou eu. Creia. Essa é a obra de Deus maior. Então, amiga e amigo, se não houve essa fé, essa crença sincera, verdadeira, você obedece a palavra de quem você crê, então não tem batismo com o Espírito Santo. Imagine você, pensa comigo, se muita gente está desempregada, muita gente quer emprego, muita gente quer trabalhar, muita gente, enfim. Mas quando você tem um trabalho, quando você arranja um trabalho, consegue um trabalho, e você vai trabalhar para aquela pessoa, para o seu patrão, para a sua patroa, você está mostrando que crê no seu patrão, que crê na sua patroa. Você está apostando, você está crendo que crê nele, porque você sabe que no final do mês você vai receber o seu salário. Mas você não recebe antes de trabalhar durante o mês todo. Não é verdade? Mas você crê. Eu agora tenho um emprego. Você já recebeu o salário? Não. Mas por que você não recebeu? Porque eu não trabalhei ainda até o último dia. Eu estou trabalhando, mas eu já estou empregado. Eu já tenho. Isso é crer. O empregado creu no patrão, por quê? Porque espera, aguarda, tem certeza que no final do mês vai vir o seu salário. Não é? Isso é que significa crer em Deus. Quando você crê em Deus, você obedece independentemente de ter ou não os sinais, o salário ou os benefícios. É extremamente importante isso. Você vê que a crença é uma crença que a pessoa pensa, raciocina, medita, pesa, avalia e chega à conclusão, bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Você aceitou trabalhar para o fulano? Então, trabalho, você vai naturalmente ficar na expectativa, na esperança de chegar no dia do pagamento, receber o seu salário. Mas e se não receber? Porque ele pode falhar, não pode? O homem pode falhar, mas Deus não falha. Você crê naquele que falou, aquele que disse um dia, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Deus te falou isso. Então a palavra dele não pode falhar. Em hipótese alguma, não há chance. É impossível falhar. Impossível. Então quando você crê nessa palavra, você segue, obedece, pratica, independentemente das circunstâncias, dos sentimentos, independentemente do que você vê, toca ou sente. Você crê e acabou. Isso se chama fé. Fé. E para ter essa fé, obviamente, você tem que obedecer. Quando você obedece, você mostra que crê, que tem fé. Quando não obedece. Então, o batismo nas águas é um ato de fé. Você crê que Deus perdoou os seus pecados, você confessou os seus pecados, você deixou os seus pecados, você não só falou, confessou os seus pecados, mas você deixou os seus pecados. E só Deus sabe que você deixou ou não. Se você deixou mesmo, então o seu batismo vai valer e você vai receber o Espírito Santo. Mas se você não deixou, Deus sabe que você está fingindo. Então fique certo que não vai acontecer nada. Ele não vai fazer nada. Ele não vai te batizar. É assim que funciona. Essa é a palavra de Deus. É assim que a gente funciona aqui na Terra. Quando uma pessoa casa, ela crê na outra. Não é? Quando ela fica com a outra, ela acredita
na outra. Mas ela primeiro quer experimentar se realmente vale a pena. Se não der certo, ela já vai com a carta na manga. Se não der certo, eu saio fora. Mas, quando se crê, se assume um compromisso no altar, ou no cartório, ou no altar, ou no cartório e também no altar, você empenha a palavra para com aquela pessoa e vice-versa. E a sua palavra tem poder. A sua palavra é o seu caráter. Então a pessoa acredita, crê em você, e você crê naquela pessoa porque você assumiu essa crença, você assumiu essa fé, você assumiu aquela pessoa. É claro que hoje em dia falar em casamento é a coisa mais difícil que tem. Mas é assim que funciona. Quando você crê, você casa. Quando você acredita, você se ajunta ou fica. E às vezes casa acreditando e depois desfaz o casamento. Por quê? Porque não creu. Você acreditou, mas no meio do caminho deu errado. Mas quando você crê, não dá errado. Quando os dois creem um no outro, não dá errado. Assim é com Deus. Quando você crê em Deus, você obedece a palavra dele e você assume o compromisso de viver na obediência dessa palavra, não só num dia, 2 dias, mas toda a vida. O batismo de arrependimento exige que a pessoa deixe, se descase, se divorcie do pecado e case com a verdade, com Deus. E aí ela recebe a aliança divina, que é o Espírito Santo, a marca de Deus, o selo de Deus, a garantia de Deus. Muito legal isso. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.